tá? Que são as aulas aí de hoje que nós vamos ter. Que sono. Acho que eu tô com uma olhada do pessoal que não vai tomar vacina, sabe? Eu preciso me benzer. Quando eu era pequeno, minha mãe me levava lá numa mulher, antigamente tinha isso, sabe? Mulher era benzedeira, antigamente tinha benzedeira. Não sei se tem ainda. Ela pegava uma aliança, a aliança dela, ela rezava assim com a aliança e tal, fazia lá uns negócios, punha aliança assim em mim, aí pronto, estava benzido. Aí ela jogava, passava a aliança na água, e estava protegido. Não precisava ir no médico, porque já estava. Podiam testar contra o Covid, né? Testaram tanta coisa que não tem eficácia, né? Por que não benzedeira com aliança? Bom, vamos lá. Vamos lá. Não deixem de assinar a lista de presença. Vou pôr mais uma vez a lista de presença, tá, pessoal? Que vocês fizeram prova hoje, isso vai mostrar como vocês são heróicos, né? Mesmo depois de terem feito a prova, estão aqui assistindo a aula de sociologia. Parabéns. Nossa aula de sociologia hoje que trata de estratificação social. Vocês já devem ter notado que a sociedade, está lá na página 37, tá? Vocês já devem ter notado que a sociedade, qualquer sociedade, é bastante desigual, né? Mas qual é o critério para determinar quem manda e quem obedece numa sociedade? Hoje em dia, no capitalismo, são as classes sociais, né? A capacidade de consumo, classe A, classe B e tal. Só que nem todas as formas de estratificação social se baseiam na capacidade de consumo das pessoas. Algumas formas de estratificação social se baseiam no nascimento. Então, quando você nasce, você faz parte de uma casta, né? Faz parte, às vezes, de um estamento, né? Então, tem uma outra forma, a partir do prestígio da sua classe social dentro daquela organização. É disso que vai tentar tratar o nosso texto hoje. Quais são as formas que a sociedade vai se estruturando socialmente, né? Para a gente dar uma olhadinha, olha lá, tá? Então, quais são as camadas que compõem a sociedade? Extrato com S, né? Extrato com X é suco, né? Aqui é extrato com S mesmo, tá? Por favor, usem certinho o termo. Que significa camada. Extrato de tomate, não, né? Aqui, ó, camada que compõe a sociedade, tá? São seus extratos. Só que esses extratos pressupõem o quê? Uma ordem, uma hierarquia. Existem estratos que, por um motivo ou por outro, conseguem se colocar de forma hegemônica. Outros ficam submissos, tá? Então é importante perceber que há sim uma distribuição, né, hierárquica, alguns mais importantes e outros menos importantes, um mais hegemônico, outro menos hegemônico. Importante talvez não seja o termo, que se considera importante, que consegue fazer de alguma maneira com que o seu poder, sua força se estabeleça dentro do todo social, porque todas as classes são importantes, obviamente, né? Obviamente, tá? Então, qual é a posição social do indivíduo e quem o colocou lá? Como ele foi parar naquela classe social, né? Naquela posição social, né? Pode ser, por exemplo, ó, pelas atividades que ele desenvolve, os papéis, aqui é o status, ou pelo nascimento. Tá? Então, são as formas aí que nós temos para definir capacidade de consumo. Aí vem aquela história de classe A, classe B, classe C, classe média, média alta, média baixa. Tá? Então, tá aí. Ó. Nós temos uma elite, sempre tem uma elite. Agora, como essa elite foi parar aí no alto também, a gente não sabe muito bem. Depende da sociedade. Tem um joguinho que eu gosto muito, que se chama Torre de Hanoi.
Não sei se vocês já ouviram falar. Torre de Hanoi. Ela é composta por vários discos. E o objetivo do jogo é, com o menor número de movimentos possíveis, fazer esse disco aqui de baixo, que é o povo, venha para o lado de cima, onde está a elite. Então, tem muito mais povo na base, com todo esse peso da sociedade sobre ele. É evidente que para essa base conseguir se movimentar, muitas mudanças têm que acontecer para que ela possa, então, vir para cima. Né? Isso é uma verdadeira revolução. Por isso, tão difícil de acontecer. Tá? Aí temos os estratos intermediários, alguns mudam de posição e tal, e temos finalmente o extrato da elite, que é esse que fica aqui em cima. Ó, né? Bem pequenininho, mas consegue se movimentar facilmente, ó, super livre. A Torre de Hanoi, né? Pois procure na internet, aí tem um monte de soluções, até para progressão aritmética, progressão geométrica, se usa a Torre de Hanoi para exemplificar. Então, os estratos sociais mais elevados e os estratos sociais mais baixos. Cada um desses aqui é um extrato, aqui demonstrando uma hierarquia, alguns mais importantes que o outro. Quanto mais importante, menos integrantes, né? Então, a maior parte do povo está aqui, e aqui está a menor parte de qualquer povo. De qualquer povo, tá? A estratificação econômica é que nós vivemos no capitalismo, né, pessoal? Quem tem mais bens materiais, né? Quem tem maior capacidade de consumo, quem tem o avião particular com maior número de assentos, enfim, tá? E aí nós temos a elite, que são as pessoas ricas que podem consumir bastante e que se diferenciam também pelo consumo de luxo, né? Pela exclusividade, ó, presta atenção, hein? Exclusividade. Pensa no cinema. Pensa no cinema. Cinema, sala de cinema. Tem um tipo de sala de cinema em que a pessoa vai sozinha ou vai um casal. Tem uma exibição de filme para duas pessoas. Tem garçom, tem jantar depois, tem não sei o que lá antes, tem champanhe enquanto a pessoa vai assistindo o filme, tá? É um programa de pessoas exclusivíssimas, os VIPs, os Very Important Persons. Tem as pessoas numa sala de cinema que vão naquele cinema premium, né? Que a sala é maiorzinha, que os assentos, aliás, né, são maiores, você se ajeita melhor, tem menos assentos, você consegue se esticar enquanto assiste o filme, dá para levantar o braço do sofá lá, né? Não é bem uma poltrona, é um sofá. Então você consegue realmente ficar pertinho da pessoa com quem você vai assistir o filme, se é seu namorado e tal. Né? Então, a pessoa em situação intermediária, ela sabe que ela não pode ter exclusividade. Isso é para o muito rico. Né? O que ela tem? Ela tem diferenciação. Diferenciação, exclusividade e o pobre. O pobre quer ter acesso, ele quer poder ir ao cinema, ele quer passar nas lojas americanas, né, comprar um monte de comida lá, industrializada, pôr na mochila e acessar o cinema. Né? Então, acesso, diferenciação e exclusividade. Tá? Pegando só aí o exemplo do cinema. Né? Então, ter um celular, ter um bom celular, ter um iPhone, né? E assim por diante. Então, nós vamos tendo essas diferenciações com base no consumo. Tem também um tipo de estratificação que a política, às vezes uma pessoa que nem é tão bilionária, né, ela consegue chegar num certo grau de poder político. Acontece, claro que acontece. Né? Ela tem grana, tudo, mas não é a pessoa mais rica ali da sociedade. Tá? Então,
ela se elege senadora, deputada, governadora, presidente, né? Ela tem poder político. Aqueles que têm poder político, a elite mandatária politicamente, que tem associação com a elite econômica, mas não é necessariamente o mesmo grupo, e os grupos que não têm poder político, aqueles que não exercem o seu poder político, né? Que não exercem, não exercem nenhum tipo de poder político. E, finalmente, a estratificação profissional. Cada tipo de sociedade tem o seu tipo de profissional mais valorizado, né? Então, existem profissões que são extremamente prestigiosas, né? Um médico, né? Ah, meu filho, lembra as três mães conversando? Né? A minha mãe e mais duas mães conversando. A mãe ali, a outra fala, meu filho fez medicina. A outra fala, é, meu filho, a minha mãe, meu filho fez medicina. A outra mãe fala, meu filho fez faculdade de direito. Aí a minha mãe fala, meu filho fez história. Isso, mãe, humilha eles, tá vendo? Né? Você percebe que não tem o mesmo prestígio, né? Não tem o mesmo prestígio, tá? Ah, meu filho é engenheiro, e o meu é piloto de avião, o meu é professor. Olha lá, vai humilhar as outras pessoas? Não, né? Então, existem, é, é, existe essa estratificação profissional também. É claro que isso aqui gera preconceito, né? Gera também. E essa ideia aqui muda, viu, pessoal? Isso aqui muda, né? Na Idade Média, por exemplo, ser guerreiro, né? Ser um guerreiro era mais importante do que ser, sei lá, um pintor, né? Algo assim, tá? Um artista, né? Jogador de futebol, enfim, né? Um grande esportista aí. Nós temos essa estratificação variando também conforme o tempo, né? Você tem que ser, por exemplo, em termos de esporte, você tem que ser um grande atleta do esporte certo, né? Eu sou um grande atleta de curling, aquele negócio que você fica com a vassourinha assim no gelo. Não adianta nada, né? Ninguém quer saber. Tá? Agora, se você é um grande jogador de futebol num time profissional de ponta, né? Aí sim, tá? Então, diferentes graus de importância para cada profissão naquele momento para a sociedade, tá? Então, são as escolhas que as sociedades fazem. Tá bom? Bem, aqui nós temos a estratificação econômica do Brasil em termos de salários mínimos, né? Salários mínimos. Ó. Então, aqui são milhões de pessoas, tá, gente? Vejam só. Essa nossa continha aqui, ela vai só até 3 salários mínimos. E tem muita gente que recebe no Brasil, a maioria, né, se você somar tudo aqui, pensar que nós somos dos. Então, aqui são 311 mil, aqui são 4 milhões, 4 milhões e meio, né? Tá? Que ganham até 3 salários mínimos apenas. Tá? E tem gente que está abaixo disso ainda, certo? Então, no capitalismo, o aspecto econômico é muito importante, que acaba gerando essas desigualdades malucas que nós temos, né? No Brasil, então, nem se fala, tá? Gente que vive no luxo e que vive na miséria, uma ao lado da outra. O Brasil, algumas pessoas dizem que é o país do engana, né? Tem impostos da Inglaterra e serviços públicos de Gana. O Brasil tem a Belíndia, quer dizer, tem um lado de Bélgica e um lado de Índia, né? Então, essas duas realidades convivem muito próximas, né? Já ia me esquecendo, né? Entre os profissionais super valorizados, a turma do computador, né? Engenharia da computação, sistema de informação, ciência da computação, os médicos, né? Os engenheiros, etc. Tá? Então depende muito aí de quem comanda, né? Embora os dois tenham uma importância fundamental, é evidente
que no final das contas o advogado acaba tendo mais prestígio profissional do que o trabalhador na construção civil. Tá bom? A nossa sociedade valoriza muito mais o advogado do que o camarada da construção civil. Um outro tipo de organização que nós temos é essa daqui, ó, a sociedade de castas. Quando você nasce, você já pertence a uma casta, como é o caso, por exemplo, da Índia. Na Índia, era assim oficialmente, e hoje em dia ainda é assim extraoficialmente. Notem que na Índia nós temos várias classes sociais, e isso é associado à religião hindu. Você nasce numa casta, e isso envolve o tipo de roupa que você usa, envolve o tipo de comida que você consome, envolve os lugares que você frequenta, como é a sua escola, com quem você pode se casar, você só se casa dentro da casta, tá? E tem a ver com religião, nós vamos ver daqui a pouquinho a origem disso. Na verdade, é uma forma de excluir, né, de marginalizar, por exemplo, esse cara aqui, ó, o Dalit, né, que é o cara que não tem casta nenhuma, né, não tem casta nenhuma. Tá? Aqui são os Brahmanes, os Kshatriyas, os Vaishyas, os Sudras e os Dalits, ou os Párias. Aonde esse cara aqui encosta, você não pode encostar, porque o lugar fica contaminado pela presença dele. Onde o Dalit, se o Dalit faz uma sombra, você não pode encostar na sombra do Dalit. Ele só pode comer carne de animais que tenham morrido naturalmente. Enfim, uma série de proibições para o Dalit, né, para o sem casta. Aí você fala, professor, por que ele não se revolta? Porque ele acredita religiosamente que se ele vier uma encarnação como Dalit, ele economiza 10 reencarnações. Tá? E aí ele vai chegando mais rápido no ciclo da purificação dele. Então, eles acreditam nisso. Né? Olha lá, não há mobilidade social. Não há mobilidade social. Tá? Você carrega a vida inteira a sua posição. Você não tem nem que ter esperança. Né? Como eu disse, o casamento entre as castas é proibido. Isso se origina, então, acaba originando, então, essa ideia, né, de uma sociedade em que os mais sábios, que são os brahmanes, e também os sacerdotes, né, são cientistas, são os grandes professores universitários, né, essa turma toda aqui é a casta dos brahmanes. Né? Eles é que devem comandar a sociedade. Depois, os kshatriyas, que são os guerreiros, né? Os vaishyas, os comerciantes, os sudras, que são os agricultores, e a base, os sem casta, os párias. De novo, né? Vai aumentando o número à medida que você vai indo para a base da pirâmide. Então, eu tenho na Índia 1 bilhão de habitantes, vamos arredondar assim, tá? Cerca de 700 milhões são os sem casta e dessas duas castas inferiores. E os 300 milhões restantes são dessas castas superiores aqui. Tá? Aqui é o rio Ganges, né? Rio Ganges, é o rio sagrado. Então, aqui nessa parte, por exemplo, tem um cara tomando banho, aqui tem um cara lavando a roupa, aqui tem um cara cremando um cadáver, né? E o fato é que o rio Ganges é sagrado, tá bom? É o rio sagrado, o rio Ganges. Né? Então, uma outra forma são os estamentos. Então, nós já vimos classe social, né, a partir do critério político, econômico e profissional, as castas e agora a estratificação estamental, né, ou estado, ou status. Status. Você não nasce necessariamente numa classe social, numa casta, mas é difícil você melhorar, você ter algum tipo de mobilidade vertical, é muito difícil, tá bom? É um pouquinho mais aberto, certo? Então, você pode, por exemplo, como guerreiro, na sociedade feudal, que era uma sociedade estamental, você pode melhorar a sua situação. Você
tem lá um ato de heroísmo, salva um nobre, né? E aí você pode se tornar também um nobre de baixa extração, né? E depois você vai subindo e seus descendentes também, barão, duque, visconde, né? Você pode entrar para o clero, né? Pode virar padre para fazer parte então do estamento clerical, tá? Assim são os estamentos. Até a Revolução Francesa era assim, era uma sociedade estamental. Ela se organizava em 3 estados. O primeiro era o clero, o segundo era a nobreza e o terceiro era o povo. Então, era assim que se organizava a sociedade. Olha aqui. O rei, sua família é a alta nobreza, né? Também os príncipes da igreja, né? Os cardeais, os abades, né? Essas pessoas mais poderosas. Depois, os cavaleiros, que tinham uma ligação, às vezes, bastante forte aqui com o rei, tá? Mas entendam, alta nobreza aqui, ó, são os administradores, né? As pessoas que fazem parte lá do Conselho de Ministros do Rei, tá? E os cavaleiros estão espalhados pelo reino e tal, para levar a palavra do rei. E o clero também ajudando ele. Depois, nós temos as classes subalternas, ó. Artesãos e comerciantes ricos, quer dizer, eles têm grana, mas não têm poder político. Poder político é monopólio nessa época aqui, durante a Idade Média e durante a Idade Moderna, é monopólio da nobreza, né? Depois, camponeses, ó, aquilo que a gente pode falar pequenos comerciantes, seria uma espécie de classe média baixa, e aí o povão, a chamada arraia miúda, né? Servos, jornaleiros, né? Que são pessoas que na época vendiam a sua força de trabalho por uma jornada de trabalho, por isso jornaleiros, os assalariados, etc. Perdão. Então nós temos aí essas divisões sociais, tá? Dentro dos estamentos. É possível, por exemplo, um comerciante rico comprar um título de nobreza, ou às vezes casar a filha dele, o filho, com alguém de um estamento superior. E aí ele consegue melhorar a situação dele em termos de Estado, né? E participar não apenas do poder político, mas também do poder econômico. Bom, olha aqui aquilo que eu falei para vocês, a sociedade francesa, um pouco antes da Revolução, em 1789. O primeiro Estado, o clero, segundo Santo Agostinho dizia assim, ó, a casa de Deus, ó, então a legitimação da igreja, a casa de Deus é uma só, mas é dividida em 3. Na casa de Deus, alguns oram, alguns lutam e alguns trabalham, né? Então, era a legitimação da igreja. A casa de Deus não pode ser modificada, porque ela é perfeita. Como você vai modificar alguma coisa que Deus fez? Então, camponês, servo, fica aí quietinho no seu lugar, tá? E deixa que a nobreza e o clero comandem a sociedade, tá bom? A igreja legitimava isso aí também, né? Bem, a igreja recrutava seus integrantes, geralmente, né? Aquele cura de aldeia, aquele padre para uma aldeota pequenininha, né? Para um lugarzinho pequeno, ele às vezes saía de uma família mais pobre. Havia muitos casos também da própria família que não tinha condições de cuidar do filho, abandonar o filho num convento, num mosteiro, e aí aquela criança ia fazer parte do clero. Era a roda dos enjeitados, né? Tá? Eventualmente, o servo podia comprar a sua liberdade, ou podia simplesmente, por um ato de generosidade extremamente raro do seu senhor, ele podia se tornar livre. Né? O rei conferir um título de nobreza a um homem do povo que tenha feito algum ato de bravura extraordinário. Né? Então, quando nós temos também aqueles casamentos interestamentais, né? O comerciante rico se casando com o filho de um membro da aristocracia, ou vice-versa, né? A filha de um com o filho do outro. Tá? Acontece. Certo? Bem,
O Marx nos fala em classes sociais, né? Olha lá, tá? Então, o indivíduo pode mudar sua posição social através, por exemplo, da acumulação de capital, de um trabalho intenso, né? De um talento extraordinário, tá? Então, de acordo com o poder aquisitivo, né? Você descobre que você é um grande jogador de futebol, pronto, né? Aí você, puxa vida, você vai se tornar um astro, vai jogar no Paris Saint-Germain, aí você fica rico, né? Então, você consegue mudar sua situação, certo? Nós dizemos que as classes sociais não são hereditárias, quer dizer, não são passadas de pai para filho, e não são impermeáveis, quer dizer, não impermeável quer dizer que não permite nenhum tipo de abertura, né? É extremamente fechado. Não é o caso. Isso é até útil para que o povão fique quietinho também, né? Para que o povão tenha a ilusão de que todo mundo pode melhorar de vida, de que basta ter mérito, que basta trabalhar bastante, que você vai melhorar de vida. Tá? Essa permeabilização, né, das classes sociais aqui, ó, ela serve muito bem aos interesses de quem já está no poder, né? Então, eventualmente, você admite uma outra pessoa, até para fazer a renovação das elites dirigentes, tá? Então, o Marx tem uma preocupação muito grande com isso, conforme aparece aí na apostila de vocês, né? Karl Marx. Ele tem uma preocupação enorme com isso. Para ele, o que move a história, o que faz com que a história se modifique, é exatamente a luta de classes, o conflito entre as classes sociais, né? O conflito entre o nobre e o servo, entre o patrício e o plebeu na Roma Antiga, e na nossa sociedade, o conflito entre a burguesia e o proletariado. Ó. A burguesia, que é a classe dos donos dos meios de produção, e o proletariado, que é o dono da força de trabalho. É essa contradição aqui que existe dentro do capitalismo. Tá? A partir dessas contradições é que a sociedade vai evoluindo, né? E no capitalismo, o principal bem é a propriedade privada dos meios de produção, tá certo? A classe burguesa, para Marx, conforme está aí na apostila, ela precisa do proletariado para produzir tudo. O proletariado é que é a classe produtora, né? E é a classe também consumidora, dentro do princípio burguês, capitalista, do trabalho alienado. Você é um fabricante de veículos, você é um fabricante de cadeiras. Se você quiser uma cadeira, você tem que ir lá comprar a cadeira. Você não pode pegar a cadeira que você mesmo produziu. Porque aquela cadeira que você produziu não é sua, é do seu patrão. Você precisa ir ao mercado para comprá-la. Tá? Isso então leva ao surgimento dessas lutas, né? Leva ao surgimento desses conflitos todos, em que o proletariado quer se tornar independente, em que o proletariado quer assumir o controle dos meios de produção, como aconteceu na Rússia em 1917, quando Lenin comandou uma revolução vitoriosa que acabou criando a União Soviética. Não deu certo, foi um desastre, né? Mas houve essa tentativa aí, né? Bom, bem, no Brasil nós temos aqui, ó, vocês viram, né? Saiu semana passada, ano passado, durante a crise do coronavírus, o Brasil passou a ter mais 25 bilionários com B de banana, né? Bilionários, tá? Depois, nós temos aqui até o número 4, ó, a classe média, né? Que seria, vamos dizer assim, as pessoas que têm aquela capacidade de consumo, que não passam fome, que viajam, que levam uma vida legal. Vocês, né? Vocês estão aí, com certeza,
entre o 1 e o 3, né? Eventualmente entre o 1 e o 4. E depois a galera, né? Certo? Aquelas pessoas que tentam sobreviver até o precariado, que é o número 6 aqui, né? Os mais pobres, e abaixo dos 6, os 7, o que estão abaixo da linha da pobreza, ou na pobreza extrema, né? Menos de $1 e menos de 50 centavos de dólar por dia, tá? Então, o problema é que esse grupo aqui, ó, concentra muita riqueza. E se você pegar os 10% mais ricos, vamos dizer, o 1 e o 2 aqui, ó, tá? Se você pegar os 10% mais ricos, eles controlam 50% da riqueza do Brasil. E aí, do 3 para baixo, vamos falar assim, você tem que dividir os outros 50%. Por isso, tamanha desigualdade, né, na sociedade brasileira. Tá bom? Bem, essa foi nossa aula de sociologia. Eu vou pôr a lista de presença aqui mais uma vez, que eu gostaria agora de partir para a aula de geografia. Aí a gente adianta a aulinha de geografia, são 11h15 já, e eu posso ir me vacinar e vocês podem descansar a cabeça, porque amanhã tem prova de novo, né? Então vamos lá, hein? Vou pôr aqui a aula de geografia, tá bom? Eu vou pedir a vocês, por favor, que troquem o livro aí de sociologia pelo caderno do aluno de geografia, para a gente fazer a correção dos exercícios de fuso horário que tem lá, tá? Ó, o primeiro exercício fala exatamente daquelas ilhas que eu mostrei para vocês, as ilhas Diomedes, lembra? Que algumas pertencem à Rússia e outras pertencem aos Estados Unidos. E que a 4 quilômetros de distância apenas, né, aqui ele pegou outro conjunto de ilhas, né, mas aqui em cima é o caso, né? A 4 quilômetros de um lugar do outro, você tem a diferença de um dia. É o mesmo horário, só que do dia seguinte, né? Quando você está, ó, aqui, ó, naturalmente, vejam só, pessoal, presta muita atenção no que eu vou falar. Aqui é o norte, aqui é o sul, aqui é o leste e aqui é o oeste no nosso mapa, tá bom? Se eu vou, ó, vamos lá, vamos ver o exercício. Se você está do lado B, você está aqui no B, ó. Aqui, vamos fazer uma flechinha para mostrar. Você está aqui no B, tá? São 11 horas do domingo. Está no oeste. O que está a leste, obrigatoriamente, está antes de você, porque o Sol nasceu a leste. Então, se você está no B e é domingo, no A, bem aqui do outro lado, ó, é sábado, no mesmo horário, um dia antes. Então, você está aqui, andou 4 quilômetros, pronto, você mudou o dia, você mudou o dia do mês e o dia da semana, naturalmente. Tá? É a linha, por isso que a gente chama, né, pessoal? Linha Internacional de Mudança da Data. Se eu vou de leste para oeste, quando eu passo por ela, eu aumento um dia. Se eu vou de oeste para leste, quando eu passo por ela, eu vou diminuir um dia. Tá bom? Então eu passo de domingo, nesse caso, né? Como meu ponto de referência é B indo para A, de oeste para leste, eu saio do domingo e vou para segunda, para o sábado, e vou para o sábado, um dia antes. O segundo exercício é daqueles exercícios interessantes, né? Porque, vejam, nós falamos para vocês que quando tem a linha do fuso horário, metade da linha para lá e metade da linha para cá pertencem ao mesmo horário. Se a linha é de 30 graus de longitude, 7,5 para cá e 7,5 para lá pertencem
ao mesmo horário. Então, 30 menos 7,5, 22,5. 30 mais 7,5, 37,5. Professor, por que 7,5? Porque são 15 graus, lembra? No total aqui, ó, são 15 graus. No total são 15 graus. Então, metade de 15, 7,5. 7,5 menos, né? 7,5 para um lado, 7,5 para o outro. Então, ele pergunta, se são 30 graus, sendo 30 graus oeste a longitude do meridiano central de um certo fuso horário, por exemplo, o meridiano das Ilhas Atlânticas do Brasil. Seus meridiano limite, então ele está no meio 30, são 7,5 para um lado e 7,5 para o outro. Né? Olha lá, são aqueles que correspondem a 22,5 a oeste, são 7,5 a menos, e 37,5 a oeste, que são 7,5 a mais do que 30. Por isso, alternativa A. Finalmente, nós temos aqui, ó, adaptada, né? Então, um avião Concorde era aquele avião de passageiro supersônico, né? Fazia Nova York, Paris, acho que em 4 horas. Decola de Londres, ele decolou de Londres, tá aqui, ó, né? 0 grau, Londres, tá? Então, Londres é igual a 0 grau. E que hora que ele decolou? Decolou às 12 horas. São 12 horas. Tá? Então, eu estou pondo os dados do probleminha aqui, ó. E aí? Ele vai para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro está aqui, ó, 43 graus. Tá? A oeste. Então, o Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua lindo. 43 graus, né? Que na verdade pertence ao meridiano 45, né? Professor, e a latitude? Latitude não interessa. Esses 51, esses 22 aqui, ó, só estão aí para te confundir. Tá? 43 graus oeste. Muito bem. Quando o relógio marca, voa diretamente para o Rio de Janeiro, onde pousa após 4 horas de viagem. 4 horas de viagem, tá? Vamos pôr isso aqui também, que é importante para a gente somar. 4 horas de viagem. A Terra gira de oeste para leste, hein? De oeste para leste. Qual a hora na capital carioca, no momento da aterrissagem desse avião, supondo que não tenha horário de verão em nenhum dos dois, né? Que seja igual, que senão você teria que somar ou subtrair o horário de verão. Muito bem. Primeira coisa, ver a distância em graus entre os dois aqui, ó. Tá? Vamos falar que é 45, né? Então, 45, que hora que o relógio estava marcando quando decolou, né? O relógio aqui do Rio de Janeiro estava marcando 45 menos 0, 43 menos 0, enfim. Né? Os relógios estavam marcando 9 horas. Por quê? Ó, vamos dizer assim, ó. Distância em graus entre o Rio de Janeiro e Londres, 45 menos 0. O professor não é 43, mas eu arredondei porque pertence ao meridiano 45. 45 menos 0 geralmente dá 45 mesmo. Joãozinho tinha 45 balinhas, não perdeu nenhuma, ficou com 45. Tá? Agora, se eu sei que cada hora, cada fuso horário tem 15 graus, para saber quantas horas tem aqui, ó, eu faço 45 dividido por 15. Né? Então dá 3 horas de diferença. Tá? 3 horas. Ó, 3 horas de diferença. Quando o avião decolou de Londres, às 12 horas, os relógios do Rio marcavam 9 horas. Que hora que o avião pousou no Rio de Janeiro? Ó, qual a hora local quando o avião pousou? Enquanto o avião estava no ar,
Enquanto o avião estava no ar voando durante 4 horas, está aqui, ó. Enquanto o avião estava voando, os relógios continuaram a rodar normalmente. Então, 9 horas mais 9 horas, que foi a hora que ele decolou, né? O relógio do Rio estava marcando 9 horas, mais 4 horas, tá? Então, quando ele pousou, os relógios estavam marcando 13 horas. 9, 10, 11, 12, 13. Os relógios estavam marcando 13 horas, tá? Independentemente dele estar a oeste, né? Nesse caso. Interessou que estava a oeste, aqui, né? Menos 3 horas. Por que não mais 3 horas? Porque o Rio de Janeiro está a oeste de Londres. Por isso, 3 horas a menos. Aí eu somo a viagem e chego na alternativa C, 13 horas. Fácil, né? Então, os exercícios de fuso horário são facinhos. Nosso próximo encontro de geografia vai falar do fuso horário no Brasil. Aí nós vamos detalhar mais essas questões, tá bom? Olha aí, 11h30, já mataram a última aula. Eu sei que vocês estão cansados, que fizeram prova. Vão comer, descansar e se preparar para a prova de amanhã. Tchauzinho, gente. Fiquem com Deus. Tchau, professor. Até amanhã. Tchau, professor. Até amanhã.